Boa tarde a todos e todas. Aliás, já boa noite, né? 7 horas. Meu nome é Lúcia de Souza Dantas, estou em nome da Faculdade de São Bento de São Paulo. Eu cumprimento a todos e principalmente ao professor Luiz Rodolfo de Souza Dantas e a nossa querida convidada, a professora Maria Aparecida de Oliveira Silva, que muito nos honra em participar do projeto Aulas Abertas esta noite. Eu passo, num primeiro momento, a palavra para o professor Luiz Rodolfo. Boa noite a todas, todos. Com prazer que reiniciamos o projeto Aulas Abertas. Em nome da Faculdade São Bento de São Paulo e da Ideia Viva Escola de Cultura, hoje nós temos a honra e o grande prazer de receber a professora doutora Maria Aparecida de Oliveira Silva, que irá nos brindar com a palestra Aspásia de Mileto, uma estrangeira em Atenas. Muito obrigado, professora, é realmente uma honra, uma grande satisfação. Eu devolvo a palavra à professora Lúcia, que gostaria de apresentar, né, o seu breve currículo. Obrigado. Professora Maria Aparecida de Oliveira Silva é graduada, mestre e doutora em História pela USP, com estágios na Itália e em Portugal, é pós-doutora em Estudos Literários pela Unesp de Araraquara e em Letras Clássicas pela USP, pesquisadora do Grupo Heródoto da Unifesp, pesquisadora do TAFUS-MAI, Museu de Arqueologia e Etnologia da USP, líder e professora colaboradora do grupo da Universidade Federal de Piauí, LABAN. Depois, eu acho que eu não sei a descrição do grupo, mas depois a professora pode nos explicar. Pesquisadora do grupo Liceu Unesp de Araraquara e do grupo Retórica Antígua da Universidade Cádiz. Autora de Plutarco, Historiador, Análise das Biografias Espartanas, de 2006, Plutarco em Roma, o Grupo Grego do Império, de 2014, e Plutarco da Malícia, de Heródoto, Estudo, Tradução e Notas, de 2013, todos publicados pela EDUSP, e é tradutora de Plutarco e Heródoto. Passo, então, as palavras e dou as boas-vindas à professora Maria Aparecida de Oliveira Silva. Só queria confirmar aqui o YouTube, porque o pessoal está perguntando aqui. Só um minutinho, Maria Aparecida. Antes de você começar a palestra, você está aqui, não tem ainda. Deixa eu ver. Ah, está aqui. Estamos ao vivo. Pode continuar, por favor. Pode começar, então dou a palavra à Maria Aparecida. Muito boas-vindas e agradecemos muito à professora ao aceite do nosso convite, que muito nos honra nessa noite de hoje. Boa noite, professores. Boa noite aos que estão nos assistindo, nos vendo. Para mim é uma alegria muito grande voltar a fazer uma apresentação online, porque sei que com isso podemos atingir um público que não pode estar presente no momento e que também não está geograficamente no mesmo espaço. Então, eu agradeço muito o convite, o honroso convite da professora doutora Lúcia de Souza e o professor doutor Luiz Rodolfo de Souza também. Como a professora anunciou, eu vou fazer aqui, como você também já deve estar habituado, né, o aulas
online, com essas aulas, circuito de aulas, e a minha proposta hoje é falar sobre Aspásia de Mileto, né? E, ao mesmo tempo, tocar a questão de gênero, o universo feminino no mundo grego, né? Em especial o período clássico ateniense. Aspásia de Mileto não tem uma biografia, né? Nós não temos nenhum escrito específico sobre ela, mas a parte do relato que eu retiro aqui, né, grande parte dele, claro que vocês verão que há outros autores, é de Plutarco, né, o autor ao qual me dedico há alguns anos. E nesta biografia de Péricles, né, numa biografia de Péricles que ele escreveu, ele dedica cerca de 20 ou 25 capítulos, né, a contar uma parte da história de Péricles, né, com Aspásia de Mileto, e também, né, nesse espaço, ele aproveita para dar algumas informações sobre Aspásia. Eu preparei uns slides aqui que eu gostaria que vocês acompanhassem comigo, porque ficará mais fácil, né, de vocês acompanhar não só as citações, mas também as ideias que eu coloco aqui. Então, o título da minha apresentação, né, da aula, é Aspásia de Mileto, uma estrangeira em Atenas. O período clássico da história ateniense é marcado por guerras. Elas já não eram caracterizadas por conflitos externos contra o inimigo persa, mas sim por batalhas internas entre os helenos. Houve uma divisão em dois grandes blocos, liderados por Atenas e Esparta, respectivamente conhecidos por Liga de Delos e Liga do Peloponeso. Claramente, esses combates configuram um espaço que representa melhor o universo masculino da força e da retórica. Esta para convencer os cidadãos de que a guerra se fazia necessária e aquela para defender seu território e, ao mesmo tempo, expandir os seus domínios. A filosofia ainda é atacada por meio da figura de Sócrates. Desculpa interromper, eu não sei, mas o slide está fixo. Isso. É esse mesmo, você não está mexendo no slide. Não, porque eu ainda não li o primeiro. Tá bom. Muito Desculpa. bem. Não, tudo bem. A filosofia ainda é atacada por meio da figura de Sócrates, condenado por questionar modelos citadinos. O desdém aos filósofos permanece ainda no tempo de Plutarco, né, nos séculos do 1, 2 depois de Cristo, conforme lemos neste registro. Veja, que é o que está agora na tela. Mas se caça um jovem conhecedor das letras e estudioso, logo está entre os livros, a sua barba desce até os pés, a coisa é vestir uma capa surrada e ter indiferença do filósofo, e pela boca os números e os triângulos retângulos de Platão. E se um indolente, beberrão e rico, por sua vez, precipitar-se diante dele, ele cita o verso de Homero, como vocês estão vendo aí, Odisseia 22, 1, né? Em seguida, despiu-se de seus farrapos o muito sagaz Odisseu. O manto grosseiro foi jogado e a sua barba foi aparada, tal como um campo sem frutos e vasos para manter frescos os vinhos, taças, sorrisos, nas caminhadas e zombarias contra os filósofos. Sócrates representa uma ruptura na imagem do cidadão ideal, pois não era atlético como um guerreiro, nem mesmo asseado como um aristocrata. Ele não apreciava a retórica tão cara aos oradores de sua época. Não tinha um lar como um microcosmo da cidade,
mas vivia em lugares cercados pelos jovens. Além disso, bebia muito vinho e provocava seus ouvintes com perguntas embaraçosas enquanto expressava suas próprias ideias, ou seja, era um desregrado. O desregramento que também é atribuído a Aspásia, uma mulher que ousava ensinar retórica em vez de fiar. Nas próximas páginas, discorreremos sobre Aspásia de Mileto, uma mulher estrangeira em uma cidade dominada por homens cidadãos que controlam suas mulheres e que lhes oferecem um gineceu. Este era um local exclusivo onde elas deviam exercer suas atividades manuais, afastadas das letras. Essas mulheres que viviam sob a égide de homens, assim discursavam. Tucídides, né, como vocês veem aqui, na história da guerra do Peloponeso, 2:45, afirma: se devo fazer menção a algum tipo de virtude das mulheres, as que hoje viverão na viuvez, exporei tudo com um breve conselho, pois, se não vos tornares inferiores à vossa própria natureza, tereis grande reputação. Grande também será a glória daquela de quem a virtude e o defeito menos se falar entre os homens. Se o silêncio da mulher ateniense é alvo dos elogios entre os cidadãos de Atenas, do outro lado do mar Egeu, temos relatos de mulheres que exerceram o poder habilmente. Nesse sentido, Heródoto se constitui em nossa principal fonte de informação ao nos apresentar Nitócris, rainha da Babilônia, de quem temos o seguinte registro: entre tão numerosas gerações de homens, 18 foram etíopes, uma única rainha autóctone, e os demais homens foram egípcios. O nome dessa mulher, a que reinou no território da Babilônia, era Nitócris. Isso está no livro 2 das Histórias, capítulo 100. As mulheres descritas por Heródoto rompem com os padrões atenienses, nos quais a mulher está restrita a um espaço privado, específico, denominado gineceu. Os espaços públicos reservados à circulação das mulheres estavam associados aos ritos e festivais em honras aos deuses citadinos. Heródoto, que veio de Alicarnasso, né, na Ásia Menor, para viver em Atenas, por conta de uma revolta que ocorreu em sua terra natal, certamente deve ter estranhado o comportamento das mulheres atenienses, porque as considerava mais contidas e reclusas. Aspásia de Mileto. Agora eu vou entrar na apresentação da biografia de Aspásia, que está, né, dentro da biografia de Péricles, escrita por Plutarco. Aspásia de Mileto, uma breve biografia. Não dispomos de informações suficientes para traçar uma biografia de Aspásia. No entanto, temos acesso a algumas informações acerca dessa mulher, nascida por volta de 470 a.C. em Mileto, uma cidade da Ásia Menor, muito famosa por ser também um intercâmbio comercial. Os autores de sua época não escrevem sobre Aspásia, e aqueles que os fazem apenas se referem a ela como uma cortesã que exerceu má influência nos planos de Péricles. Assim, culpam-na pela deflagração da Guerra do Peloponeso, com poucas palavras, sem que possamos delas retirar informações mais detalhadas. Os dados biográficos relativos a essa mulher aparecem com mais frequência na biografia de Péricles, escrita por Plutarco, ou seja, somente 5 séculos depois da época em que ela viveu.
Embora não tenha nenhum escrito, né, embora Plutarco não tenha escrito nenhuma biografia dedicada às mulheres, eles nos traz informações sobre várias delas através de seus biografados. E este é o caso de Aspásia. Desses escritos, retiramos muitas informações que podem não ser fidedignas, contudo, são verossímeis, né? Por meio da biografia de Péricles, também temos a referência a outros autores, né? A outros autores, desculpe, que emitiram suas opiniões ou que escreveram algo mais consistente sobre a Aspásia de Mileto. Assim, uma breve biografia dessa personagem pode ser traçada a partir do relato de Plutarco na vida de Péricles, dos capítulos 24 ao 32. Logo na primeira referência à Aspásia, que encontramos na biografia do político ateniense, Plutarco atribui a responsabilidade da guerra contra os sâmios não a Péricles, porém a ela. Vejamos no slide presente. De seguida, firmada uma trégua de 30 anos entre atenienses e lacedemônios, decretou uma expedição naval contra Samos, acusando seus habitantes de, apesar de exortados a terminarem a guerra contra Mileto, não obedecerem. Mas como parece que fez guerra contra Samos para agradar a Aspásia, talvez seja então a melhor ocasião para questionar esta mulher. Que arte ou poder tão grande tinha, que dominava os principais políticos e aos filósofos oferecia matéria nem pouca para falarem dela. Veja que, para quem já leu um pouco sobre Cleópatra, né, nós percebemos uma certa analogia aqui, né, de uma mulher bonita que tem conhecimentos e que usa dessas qualidades e de artifícios para interferir nos poderes, né? Pode ser o poder maior, no caso de Péricles, que era o arconte, mas também pode ser do magistrado, né? E outros, mostrando, então, também um lugar comum entre os antigos de ver uma mulher inteligente, especialmente estrangeira, que também é o caso de Cleópatra, né? E que não é tratada com o respeito intelectual que ela merece, é simplesmente reduzida à função de meretriz ou de aproveitadora por conta de sua beleza e inteligência. Então, o proêmio da biografia de Aspásia já direciona o leitor a pensar nos seus atributos físicos e intelectuais, como se ambos determinassem o seu êxito diante de homens poderosos ou sábios ou ambos. Plutarco nos apresenta uma mulher que conhecia a arte da sedução, com a qual conquistava estrategos vitoriosos, ao mesmo tempo em que era sábia e detinha muitos conhecimentos, que eram também utilizados para conquistar os sábios. Plutarco nos faz lembrar, como eu falei, de Cleópatra, outra personagem feminina retratada nas biografias de Júlio César e de Marco Antônio, caracterizada pelo uso da beleza e da inteligência como armas de conquista, como vemos nesta afirmação que ele faz na vida de César, 49, 4. Estava dividida aqui a citação. O que ele diz? Cleópatra o apanhou, mostrando-se para ele brilhante, e ele foi ainda conquistado por sua conversa e graça. Ou ainda, na vida de Antônio, capítulo 35, 4, ele diz: o amor de Cleópatra o atacou, despertou nele muitas paixões escondidas e silenciadas, e o deixou em êxtase báquico. É importante notar que ambas são estrangeiras, mulheres letradas,
conquistadoras, de grandes conquistadores, né, cidadãos, em um mundo onde o poder e a força masculina despontam. Por isso, causa espanto e estranhamento haver mulheres que rompam com esse paradigma e que se transforme, direta ou indiretamente, em sinônimos de poder e força femininas. Ademais, elas eram desprovidas de honra e glória dos homens, e comumente associadas à desonra e à difamação. Plutarco não foi diferente dos seus antecessores. No proêmio de sua breve biografia de Aspásia, o autor imputa-lhe a culpa pela guerra entre os sâmios e os atenienses, ocorrida em 440 a.C. Como nós vimos aqui, ele disse que Péricles fez guerra contra Samos para agradar Aspásia. A nosso ver, é uma leitura muito simplista, como se todos os atos políticos de Péricles fossem pensados e analisados a partir das vontades de Aspásia. Não dispomos de outro relato no qual essa mulher tenha sido responsabilizada por tal guerra, a não ser por um fragmento de Dures de Samos. Esse autor também acusa Aspásia de ser a responsável pela guerra contra os sâmios. Porém, antes mesmo desse conflito, sabemos que a inimizade entre sâmios e milésios estava associada à revolta da Iônia, conforme lemos neste relato aqui de Heródoto. Veja. E depois de saberem dadas questões surgidas dentre os iônios, os estrategos dos sâmios lá, então, decidiram aceitar o que veio de Éacis, filho de Silosonte, porque Éacis, antes enviou-lhe propostas nas quais pedia para que abandonassem a aliança militar dos iônios, porque os persas lhe ordenaram isso. Então os sâmios, porque ao mesmo tempo viam que existia muita desordem entre os iônios, aceitaram as propostas e, ao mesmo tempo, estava claro que lhes seria impossível vencer o poderio do rei. Certamente, estavam bem cientes de que, se também vencessem a frota de Dario que estava presente, outra se lhes apresentaria 5 vezes maior. Portanto, cercaram-se desse pretexto, depois, rapidamente que viram os iônios, não queriam ser úteis, que estariam no ganho se preservassem seus templos e suas posses. Então, veja que Heródoto nos mostra os sâmios, como partidários dos persas e os milésios como antigos aliados dos atenienses. Consequentemente, uma guerra contra os sâmios representava o enfraquecimento do poder persa, que assombrava o imaginário grego por causa das recentes guerras contra Dario e Xerxes. Culpar Aspásia é desconsiderar a posição estratégica de Samos, um grande entreposto comercial que servia de referência para os demais iônios da Ásia Menor. Ao conquistar tal território, Péricles expandiria o comércio ateniense na região, além de demonstrar o poder de Atenas entre os iônios. Essa demonstração de poder era muito desejada pelos atenienses para fazer frente ao poder persa e, por conseguinte, aos espartanos, porque também contavam com o auxílio persa em algumas de suas expedições militares. Então, Plutarco nos informa que Aspásia era de origem milésia, filha de Axíoco, seguidora dos passos de Targélia, uma cortesã iônia que seduziu os homens mais poderosos de seu tempo, em particular o rei persa. Ele conta isso no capítulo 23, 3. Isto posto, Plutarco insere Aspásia em uma tradição de mulheres belas e inteligentes da Iônia, sedutoras de homens importantes e poderosos. Talvez o rigor da educação destinada às cidadãs atenienses, restritas aos gineceus,
faça com que mulheres letradas e estrangeiras pareçam libertinas, por subverterem os costumes, envolverem cidadãos proeminentes e despertarem neles paixões recônditas. Não se tratava de uniões articuladas por famílias influentes, como era de costume, e sim de vínculos nos quais participavam cidadãos e estrangeiras. Elas não estavam sujeitas a leis restritivas, conversavam e envolviam os homens por conhecerem outros costumes, línguas e escritos. Outros, sim, tinham a liberdade de expressão que faltava às mulheres atenienses, como podemos depreender deste registro. Veja, né, neste slide. Há quem afirme que Aspásia conquistou o apreço de Péricles pela inteligência e capacidade política de que era dotada. Também Sócrates a visitava algumas vezes com os discípulos, e os que lhe eram íntimos levavam as mulheres para escutarem, embora dirigisse um negócio que era tudo menos honrado e digno, pois mantinha jovens prostitutas. Essa tradução é uma tradução que foi publicada na Clássica Digitalia e ela tem disponível online. Vocês podem consultar, né? Que foi feita pela Ana Maria Guedes e Alia Rosa Conceição. Ela tem online. Muito bem. Plutarco nos mostra que a morte de Péricles causou um revés na vida de Aspásia, como se somente o político ateniense valorizasse seus atributos. Aqueles associados a Péricles apenas a toleravam ou até mesmo a culpavam pelos infortúnios de Atenas, visto que o político ateniense se uniu a alguém fora do circuito social que ele frequentava. Veja neste slide. Ésquines diz que Lísicles, o comerciante de gado, um sujeito de origem humilde, de baixa índole, se tornou o primeiro dos atenienses por ter passado a viver com Aspásia depois da morte de Péricles. No Menexeno, de Platão, embora o texto de abertura esteja escrito em tom jocoso, existe algum fundamento histórico no fato de Aspásia ter fama de se reunir com muitos atenienses com objetivos retóricos. Então, ainda vemos que Aspásia não se uniu somente a um ateniense após a morte de Péricles, e que a excelência da retórica desse político resultava de sua convivência com tal mulher. Plutarco claramente segue a opinião expressa por Sócrates neste diálogo escrito por Platão. Vejamos aqui. Sócrates, sim, Menexeno, essa é uma tradução, a nota tem aí, né? Uma tradução portuguesa, também disponível online. Sócrates, sim, Menexeno, mesmo eu não seria nada de espantar que fosse capaz. Acontece que tive por mestre uma mulher que está longe de ser medíocre em matéria de oratória. É a mesma que formou uma multidão de excelentes oradores, entre os quais há um que se destaca entre todos os gregos, Péricles, filho de Xantipa, perdão. Menexeno, quem é? Refere-te a Aspásia, obviamente. Sócrates, sim, com efeito. E, além dela, tive por mestre Conos, filho de Metróbio. Foram os meus dois mestres, este para a música, aquela para a oratória. Quando um homem recebe uma tal educação, não espanta que se torne um temível orador. Entretanto, as lições de retórica de Aspásia não eram as únicas que interessavam para Péricles. Na visão plutarquiana, né, que ele
fala no capítulo 24, 7, a afeição de Péricles por Aspásia foi certamente de índole amorosa. E ele diz que, dado que devolve sua esposa para se unir a Aspásia, né? Então, veja que Péricles era casado com uma mulher cidadã, de uma família aristocrata, porque ele era de uma família aristocrata, ele era um Alquimeone, da família mais rica de Atenas, a mais influente, e deixa esta aristocrata de boa origem, cidadã, para se unir a uma estrangeira, com a fama que vocês estão vendo aqui. E Plutarco registra, né, o envolvimento afetivo que havia entre ele e ela, né? Que ele diz, dado que devolve sua esposa para se unir a Aspásia, a quem amou com especial ternura. A partir de então, Plutarco conduz a biografia de Péricles em paralelo à de Aspásia e nos informa o seguinte: disse que todos os dias, quando saía da ágora ou nela entrava, a saudava com um beijo. Nas comédias, ela aparece como uma nova ônfale, Dejanira e como era. É evidente que reiteradas demonstrações de afeto entre um nobre cidadão e uma estrangeira, ainda que bela e culta, resultaram em reações exacerbadas, né? Como o autor ilustra com estes versos de Crátino, né? Que ele fala, a ser vergonhice dá a luz a esta era, Aspásia, uma concubina de olhos de cadela, né? A cadela, né? Ela está associada sempre no imaginário grego à prostituição. Né? Então, por isso que ele faz essa associação. E, ao mesmo tempo, né, eu vou ler aqui, mas já adianto, que também está um trocadilho, porque ele fala de Hera, e Hera também era conhecido como olhos de boi, olhos de vaca, né, coisas assim. Olhos bovinos, né, bovino de boi não, olhos bovinos ou olhos de vaca. Então, como eu disse, esses versos fazem um trocadilho com o epíteto de Hera, que era olhos de vaca, com o de olhos de cadela, animal associado à imagem das mulheres que se prostituíam. E Plutarco segue sua narrativa citando outro poeta cômico, né? Dessa vez Eupolles, que escreveu estes versos que nós vamos ver agora. E o meu bastardo está de boa saúde? E Pirônides responde-lhe: está, e de há muito seria um homem feito, se não o abalasse o mal da marafona. Veja que é uma tradução portuguesa, como vocês eu já adiantei. Deixando de lado os exageros típicos de um poeta cômico e cidadão ateniense, indignado com o envolvimento do seu líder maior com uma cortesã estrangeira, a informação que temos é que Péricles teve um filho com Aspásia. Isso deve ter aumentado mais ainda a insatisfação daqueles que defendiam a pureza de sua aristocracia, cujo ideal era ser composta apenas por cidadãos e cidadãs, e filhos de cidadãos e cidadãs, honrados. O assombro citadino diante dessa relação espúria se manifesta ainda em histórias burlescas, como esta que Plutarco registra sem citar sua fonte. Ele insinua a mudança de nome de Milto para Aspásia, que significa a desejada, como lemos agora. Dizem que Aspásia, na tela, se tornou tão célebre e famosa que até Ciro, aquele que disputou com o rei persa a soberania, chamou Aspásia a sua concubina preferida, que antes se chamava Milto. Era essa mulher de origem fócia e filha de Hermotimo.
Quando Ciro morreu em combate, foi levada para junto do rei e tornou-se influente. Este caso veio-me à memória enquanto escrevia, e era talvez pouco natural omiti-lo e passá-lo por alto. Veja, aqui também, né, com essas informações, né, Plutarco sempre diz que recolhe as informações, mesmo contrárias, né, mas percebemos que a tônica da biografia de Plutarco é seguir o relato dos cômicos, né? O relato dos cômicos e levando em conta, né, o fato de Aspásia ser estrangeira, dela ter, né, no imaginário, desfeito a relação, o casamento puro, por um impuro, né, por uma estrangeira, e ainda ter tido um filho com o Péricles. Né? Pense que ele era tido como também um homem muito inteligente, muito astuto. Então, todas essas circunstâncias colaboravam para que Aspásia não fosse benquista. Muito bem. Plutarco acrescenta mais informações sobre a suposta relação de Aspásia com Ciro na biografia de Atarxerxes, né? Eu encontrei aqui, né? Ele também não cita sua fonte, mas diz: é uso entre os persas que o herdeiro designado peça um presente àquele que designou, o qual deve, se possível, concedê-lo. Dario pediu Aspásia, ex-favorita de Ciro e agora concubina do rei. Tratava-se de uma fócia nascida na Jônia, de pais livres que a tinha educado convenientemente. Uma noite, fora levada com outras mulheres a um jantar de Ciro. Sentadas ao lado do príncipe, elas o deixavam divertir-se, tocando-as e pilheirando, sem repelir-lhes as carícias, mas ela, de pé, junto ao leito, mantinha-se em silêncio. E quando Ciro a chamou, recusou-se a obedecer. Quando os criados tentaram puxá-la, vociferou: ai de quem puser as mãos em mim. Os presentes acharam-na grosseira e intratável, mas Ciro, encantado, pôs-se a rir e disse ao que havia trazido as mulheres: não percebes que de todas esta é a única livre e intocada? Interessou-se por ela, amou-a mais que a qualquer outra de suas amantes, e deu-lhe o nome de Sofé, sábia. Morto na batalha, ela foi aprisionada durante a pilhagem do acampamento. Veja que o destino, a história de Aspásia em Plutarco, não é lá muito, né, gloriosa. Vocês veem aqui também o autor da tradução, Gilson César Cardoso. O relato traz situações anedóticas, como a de Aspásia ter sido iniciada na vida por Ciro, né, de ter sido iniciada por Ciro na vida de cortesã, e depois terminar como presa de guerra. Essas circunstâncias degradam sua imagem ao mostrar que ela teve muitos homens, principalmente bárbaros, e ainda a coloca como acostumada a seduzir homens importantes e poderosos onde quer que ela esteja. A cena descrita acima poderia ter o nome de Péricles no lugar de Ciro, pois o ateniense também admirava a coragem e a atitude de Aspásia, uma mulher que demonstrava afeto em público e que conversava com seus amigos nas reuniões e nos banquetes. Então, Plutarco dedica o capítulo 26 até mais da metade do 30 para narrar todos os reveses militares de Péricles contra os sâmios, né? Por isso que Aspásia vai ser culpada, porque Atenas perde a guerra.
e, além disso, teve de pagar multas, conceder territórios, né? Assim como suas terríveis implicações. Uma delas foi o decreto contra Mégara. Dessátio, o autor inicia seu relato culpando Aspásia pela guerra contra os sâmios. Cita novamente um poeta cômico, e conclui o texto responsabilizando-a pelo conflito com os megarenses, como podemos ver agora. Mas os megarenses negaram o assassinato de Antemócrito e atribuíam as culpas a Aspásia e Péricles. Citando estes versos célebres e conhecidos de Acarnenses, jovens embriagados que iam para Mégara roubaram uma prostituta, Cimeta. Os megarenses, excitados pelo desgosto, roubam, por sua vez, 2 prostitutas de Aspásia. Então, veja que essa anedota do rapto de cortesãs mantém a visão de que Aspásia não somente administrava um lugar de cortesãs, como foi a responsável por todos os reveses de Péricles, devido às suas vontades pessoais. Tal qual observamos nestes versos de Aristófanes, por isso que eu disse para vocês que ele segue os relatos dos cômicos, né? Esta agora traduzida pela professora Maria de Fátima Souza e Silva, né? Em que ele diz: onde quer que vissem um pepino, uma lebre, um leitão, um dente de alho ou um grão de sal, punham-se a dizer: isto é de Mégara. E naquele mesmo dia vendia-se tudo. Estes eram casos e importâncias e correntes na nossa terra. Mas uns rapazes de viagem para Mégara metem-se nos copos durante o jogo do cótabo e roubam a cortesã Cimeta. Então, os megarenses, espicaçados pelo desgosto, roubam a Aspásia, como represália, 2 cortesãs. E foi assim que instalou a guerra em toda a Grécia, por causa de 3 prostitutas. Irritados com o fato, Péricles, o olímpico, lançou o raio, fez ouvir o trovão, pôs a Grécia em polvorosa e estabeleceu leis rígidas à maneira de cantilenas, que nem em terra, nem em praça, nem no mar ou no continente permaneça o megarense. O tom jocoso dos verbos aristofânicos, que ridiculariza Péricles e menospreza Aspásia, parece alimentar os sentimentos de um povo assolado por guerras e conflitos, consequência dos discursos e decretos do político ateniense. O estranhamento dos atenienses ocorre após Péricles ter recuperado a cidade, feito construções que a tornaram visivelmente poderosa, preparado uma frota gigantesca para a defesa de Atenas e de seus aliados na Liga de Delos. Depois desse período áureo, o povo ateniense passa a conhecer as reviravoltas nos assuntos citadinos e se questiona como aquele político exemplar poderia ter mudado tanto ou ter errado tanto. De vitorioso, Péricles se tornou um derrotado, morto pela peste, sem conseguir salvar a si mesmo ou a cidade, ao exemplo de Édipo, pois não retirou a mulher impura de Atenas. O sentimento de quebra dos costumes se concretizou em um processo movido contra Aspásia pelo comediógrafo Hermipo, conforme lemos neste registro que Plutarco faz, é muito curto, vou citar. Aspásia sofreu uma acusação de impiedade quando o comediógrafo Hermipo a perseguiu e acusou de receber mulheres livres num lugar onde Péricles pudesse ter encontros com elas. Então, Hermipo trata Aspásia aqui como uma agenciadora de mulheres para Péricles, não como companheira dele, né?
Então, veja como os ânimos eram acirrados e as acusações também não eram muito leves contra Aspásia. Plutarco nos mostra, com seu relato, como os comediógrafos serviram para disseminar a imagem de Aspásia de Mileto, tal qual uma cortesã, administradora de um comércio de prazeres sexuais para os homens da aristocracia ateniense. Concomitantemente, Péricles se deixou levar pelos encantos de Aspásia, o que o levou a cometer erros graves em suas decisões. Ateneu nos legou em sua obra De Hipnosofistas, 13:1, um fragmento de Antístenes, de número 34, do seu texto intitulado Aspásia, pena que temos apenas fragmento, onde ele afirma que ela foi processada por impiedade. Todavia, Plutarco nos informa que nem mesmo Péricles escapou à ira dos atenienses, como vemos agora neste excerto. O povo acolhia e aceitava esse tipo de ataque, de tal maneira que, aproveitando a ocasião, foi aprovado um decreto por proposta de Dracôntides, exigindo que Péricles apresentasse as contas dos dinheiros públicos aos prítanes, e que os juízes, com pedras de voto do altar de Atena, decidissem na Acrópole. Agnon, porém, suprimiu esta cláusula do decreto e propôs que o processo fosse julgado diante de 1.500 juízes, quer se quisesse entender o caso como de roubo e corrupção, quer de malversação. Em seu diálogo Górgias, Platão declara, 516a, Platão declara que Péricles foi processado por roubo. Esses dois relatos revelam a perda de prestígio do político ateniense, que se tornara alvo de cidadãos insatisfeitos com suas derrotas políticas e militares. Além disso, eles estavam indignados com o seu governante maior, porque este subverteu não apenas o costume de seu povo, mas também suas leis. Veja, a mesma Aristóteles comenta na Constituição de Atenas, vocês veem aí a tradução do professor Francisco Murari. Então, veja, e depois do terceiro ano, sobre o arcontado de Antídoto, por uma preposição de Péricles, motivada pela enormidade do número de cidadãos, decretou-se que participariam da cidadania apenas os que fossem filhos de ambos os pais cidadãos. Então, vejam a preocupação do povo ateniense por conta dessas leis. Os opositores de Péricles encontravam nas leis os motivos para criticá-lo, por ter tido um filho bastardo com uma estrangeira, Se ainda fosse um filho bastardo com uma outra cidadã, ainda, mas não, era uma estrangeira. E mesmo diante dessa situação desfavorável, o político ateniense ainda se preocupou com a amada, de acordo com Ésquines, que ele diz, por Aspásia, Péricles intercedeu, derramando durante o processo lágrimas sem conta, fazendo apelos aos juízes. Quanto a Anaxágoras, por receio, enviou-o para fora da cidade. Isso na biografia de Péricles 32:5. Notamos outra vez a citação de um poeta cômico, cujo objetivo é acentuar os defeitos e ridicularizar suas personagens, fictícias ou não. Desse modo, vemos a transformação de uma mulher estrangeira, bela e inteligente, que lecionava retórica para os atenienses, conforme Platão, para uma mulher estrangeira vulgar e manipuladora, administradora de um local de prostituição, na visão dos cômicos vistos.
Porém, apesar das acusações contra Péricles e Aspásia, a habilidade do político ateniense de reverter a situação e retomar a confiança do seu povo se manifestam mais uma vez, como vemos agora. Como no caso de Fídias, desagradar ao povo tinha medo de um julgamento. Avivou então o fogo da guerra que estava iminente e que ardia em segredo, esperando dissipar as acusações e diminuir as más vontades. É que, nas empresas grandes e arriscadas, era só nele que a cidade confiava por causa do prestígio e do poder que detinha. Plutarco nos mostra como Péricles tinha confiança do povo ateniense e que dela se servia quando se encontrava em apuros. Logo na sequência desse relato, o autor conta que os lacedemônios pensaram ser esse o momento certo para destituir Péricles do poder. Contudo, a tentativa resultou no contrário do esperado, como Plutarco conta no 32:3-2. Né? Ele diz que Péricles obteve ainda mais a confiança e o prestígio entre os cidadãos, como alguém que os inimigos odeiam e temem particularmente. Percebemos o quanto Péricles havia conquistado a aprovação do povo ao lhe oferecer guerras e ganhos oriundos delas. O político tinha o apoio de grande parte da cidade, independentemente se seus apoiadores eram navarcas, estrangeiros, remeiros, soldados remunerados ou comerciantes com acesso a novos mercados. Não obstante, Solon disse a Creso que o homem muito rico não é mais feliz que aquele que tem algo para o dia de hoje, a não ser que a sorte lhe conduza para ter todas as belas coisas e terminar bem a sua vida. Isso é uma citação que está em Heródoto, né? Histórias 1:32. E para fazer, Plutarco lembra, não cita essa parte, mas ele está se relacionando com essa ideia, porque Péricles não conheceu um bom fim, né? Veja que isso também está em Tucídides, como eu passo aqui. Com tal desastre, os atenienses ficaram pesarosos e exauridos, com seus habitantes morrendo no seu interior e sua terra sendo devastada. Nessa situação terrível, como é natural, lembravam-se também desses versos oraculares que os mais velhos de antigamente costumavam cantar. Virá a guerra dórica e a peste com ela. Diante disso, a sorte que antes cercava a figura de Péricles parece tê-lo abandonado. Ele sofreu sucessivas derrotas para os lacedemônios e a cidade se viu assolada por uma peste iniciada em 430 a.C., a mesma que o acometeu, né, e o levou à morte em 429. Outro aspecto interessante da narrativa tucididiana é a exaltação de Péricles, né, como lemos agora. E sobreviveu 2 anos e 6 meses. Quando morreu, a sua capacidade de previsão na guerra foi reconhecida, pois disse aos atenienses para que permanecessem quietos, que cuidassem de sua frota marítima e que se não estendessem seu império em tempo de guerra, nem colocassem a cidade em perigo, eles os venceriam. Mas eles fizeram tudo ao contrário disso. Mas também pareciam que estavam fora da guerra em razão de ganhos privados e exerciam mal a política para eles mesmos e os seus aliados militares. Então veja que Tucídides, né, ele atenua a culpa de Péricles. Primeiro, ele coloca na anterior, como vimos, já era algo previsto e vaticinado, virá a guerra dórica e a peste com ela. E ele vai dizer que quando Péricles morreu, a guerra estava sendo bem, que foi a causa da perda da guerra, porque os atenienses se voltaram para o caminho contrário ao aconselhado por ele.
né? Entretanto, o discurso de Tucídides não encontra respaldo em outros autores de seu tempo, que são os cômicos, né? E mais para frente. Havia duras críticas à política e à vida privada de Péricles, que se intensificaram com as derrotas, principalmente após a sua morte, como afirma Aristóteles, né? Na Constituição de Atenas 28:1, ele diz: enquanto Péricles esteve como líder do povo, as disposições do regime caminharam melhor, porém, com sua morte, pioraram muito. Dentro desse quadro, as opiniões acerca de Péricles de Aspásia não encontravam ambiente para serem laudatórias. Ambos se tornaram dignos das maiores e variadas críticas e acusações, especialmente, como vimos, dos poetas cômicos. Agora, nessa parte final da minha apresentação, eu gostaria de mostrar, né, uma outra leitura, embora pouca, curta, mas para contrapor, né, porque, como vocês perceberam, os cômicos eram muitos, e mesmo Tucídides e Aristóteles não mencionam Aspásia, mas sim colocando culpa naqueles que eram dissidentes, né, percebe-se isso, que quando Péricles morreu, eles tomaram o poder e seguiram instruções contrárias a Péricles. Então, eles não colocam a culpa em Aspásia. Então, eu comecei a minha exposição mostrando a culpabilidade de Aspásia, e depois dois autores, que são Tucídides e Aristóteles, que vão responsabilizar os próprios atenienses, né? Leia-se aí os adversários, ou até mesmo poderia ser companheiros, mas que aproveitaram o momento para mostrar opiniões diferentes e conduzir a guerra de uma outra forma. Agora, o terceiro tipo de relato que se encontra a respeito de Aspásia de Mileto já é laudatório, né? É o da chamada escola platônica, socrática, né? Como nós vimos que Sócrates, lá no Menexeno, admite que aprendeu retórica com ela. Então, seguindo esse pensamento laudatório, nós temos também Xenofonte. Xenofonte é outro autor posterior a Péricles e que também nos trouxe algumas informações sobre Aspásia. Convém ressaltar que ele não é citado por Plutarco em sua breve biografia da companheira de Péricles. Notamos que a perspectiva platônica ou socrática de Aspásia volta a ter abrigo na narrativa xenofontiana. Então, nós temos aí Platão e Xenofonte, né, dando outra perspectiva de Aspásia. Então, notamos que a perspectiva platônica ou socrática, como eu falei, volta a ter abrigo na narrativa xenofontiana, visto que ela é apresentada e descrita como uma mulher inteligente e que promovia casamentos, como nós podemos ver aqui, né, Xenofonte, Memoráveis, da tradução de Ana Elias Pinheiro, também disponível online, né, no Clássica Digitalia, vocês procurem Clássica Digitalia, vocês verão lá muitas, né, traduções disponíveis, gratuitamente. E não posso, por Zeus... e não dei né, a autoria do projeto, que é da Universidade de Coimbra, né? Vamos dar aqui os créditos merecidos. Muito bem, sobre a direção do professor Delfim Leão. Aliás, o criador, né? Ele e a esposa dele. Muito bem. E não posso, vamos aqui, né, voltar a Xenofonte. E não posso, por Zeus, como ouvi dizer uma vez a Aspásia, dizia ela que as boas casamenteiras são formidáveis a fazer uniões, se o fazem com verdades, mas não querem fazer elogios tendo de mentir, porque aqueles que são enganados passam a odiar-se ao mesmo tempo uns aos outros e à casamenteira também. E eu também, porque estou convencido de que ela estava certa. Penso que não poderia dizer de ti, para te elogiar, nada que não tivesse por verdadeiro.
Possivelmente, provavelmente, Xenofonte se refere ao fato de Aspásia ser professora de retórica para a aristocracia ateniense, como nós vimos lá na obra de Platão, nas palavras de Sócrates. Em virtude, né, de ter existido entre os alunos delas algumas mulheres ricas que interessavam aos políticos com os quais Aspásia tinha contato. Nesse caso, Xenofonte nos traz outra visão para ser confrontada com as afirmações dos cômicos. Coloca-se em dúvida a veracidade da acusação feita contra Aspásia de administrar uma casa de prostituição, propalada nos versos dos comediógrafos do período clássico. No discurso de Xenofonte, Aspásia aparece como uma mulher diferente das demais e que não depende do marido para obter algum tipo de conhecimento ou reconhecimento. Vejamos. Aqui. No econômico, vocês veem aí a tradução agora da falecida professora Analia Amaral de Almeida Prado. Muito bem. Esses, de quem dizes que tem boas esposas, será que foram eles próprios que as educaram? Nada como fazer uma investigação. Eu te apresentarei também Aspásia, que, com maior competência que eu, tudo se explicará. Mas julgo que, sendo boa companheira, para o bem, uma mulher pesa tanto quanto o marido. Os bens entram na casa através dos atos do marido, mas são gastos, em sua maioria, através das despesas feitas pela mulher, sendo os ganhos e os gastos bem administrados, crescem os patrimônios, mal administrados, diminuem os patrimônios. Assim, Xenofonte insere Aspásia no grupo das boas mulheres e leva-nos a pensá-la como uma mulher fiel e cumpridora de seus deveres matrimoniais. A percepção xenofontiana desfaz a imagem de uma mulher dissoluta que frequentava todos os espaços públicos e permanecia bem distante do seu lar. É possível imaginarmos que ela lecionava retórica em sua própria casa, né? Que aqui é uma referência a um pensamento de Nicole Leroux, que ela destaca que Aspásia era chamada de didáscalos, que o didáscalos é aquele que ensina, ou o mestre. E ela diz que as lições de retórica, né, da Aspásia eram ministradas em casa. Depois, a bibliografia, ao fim, eu vou mostrar para vocês a origem desse texto e vocês poderão ler não só o meu, mas mais 20 textos sobre outras 20 mulheres. Eu passo no final para vocês as referências. Só para encerrar, né, a minha conclusão, né, é de que as diferentes leituras sobre quem foi, né, vou parar de compartilhar, porque terminamos aqui isso. Muito bem. Então, as minhas conclusões são de que as diferentes leituras sobre quem foi Aspásia de Mileto aponta para barreiras construídas por juízos de valores, né, que acentuam determinadas características que nos fazem, né, duvidar de sua total veracidade. É preciso considerar que essa leitura foi produzida por homens cidadãos e aristocratas, defensores do princípio da cidadania. Afinal de contas, tinham diversas vantagens como cidadãos. A quebra da tradição se dava no casamento e na procriação, fato que provocava indignação no povo ateniense e que os autores não deixaram de ecoar.
Apesar de toda a oposição sofrida em Atenas, há evidências arqueológicas do provável sepultamento de Aspásia nessa cidade, né? Depois vocês podem ver também na bibliografia que eu retirei essa ideia de escavações, né? De um texto que trata sobre escavações arqueológicas que eles encontraram dados sobre o túmulo de Aspásia, né? A qual ela não abandonou mesmo com a morte de Péricles. Então, se há o túmulo dela, é porque ela não abandonou a cidade de Atenas. Convém considerar ainda que um registro bastante tardio, né, o verbete do Suda, que é do século IX, que define Aspásia como uma sofista e mestre da retórica, muito hábil com palavras. O mais importante é compreendermos a construção da imagem degradada de uma mulher estrangeira que se envolveu com o maior líder político ateniense de seu tempo, oriundo de família nobre, com quem gerou um filho bastardo. Percebemos por meio desta história a existência de uma cidadania restrita e a visão do estrangeiro como um degenerado. Espero que vocês tenham apreciado as reflexões e tenham perguntas para mim. Aqui, como eu falei para vocês, está a referência, né, este texto que eu apresentei para vocês é um capítulo deste livro, que eu tive a alegria de organizar, né, o feminino na literatura grega e latina, com as professoras Elaine Cristina Prado dos Santos, da Universidade Mackenzie, e Kátia Teonia Costa de Azevedo, da UFRJ. E este é o link, né, o endereço, onde vocês podem baixar o livro gratuitamente, né? Como eu disse, é um trabalho coletivo de 21 mulheres, metade grega, né, de literatura grega, e a outra metade de latina, que tratam só de mulheres, né? Então, lá vocês irão encontrar muitas outras personagens bastante interessantes. Muito obrigada a todos. Bravo! Professora, que maravilha de exposição. Muito obrigado pelas suas palavras e por apresentar essa personagem tão fascinante, com tantos detalhes, com tanta riqueza, o chiaroscuro de uma Aspásia que ainda merece, de fato, a justiça histórica devida. Ela que é um ícone do feminismo contemporâneo, se podemos afirmar isso dessa forma, mas eu quero agradecer à professora Maria Aparecida de Oliveira Silva, uma das maiores autoridades em Plutarco e Heródoto que conhecemos. Suas traduções são absolutamente indispensáveis, ao menos para os estudiosos de Plutarco. Eu mesmo tenho várias de suas traduções aqui em casa. E como professor de retórica, Aspásia me fascina. E ela me fascina, inclusive, por causa de um diálogo de Platão, né? O Menexeno. E eu acho que nós temos algumas perguntas que os participantes que ouviram formularam, mas eu tenho um questionamento, né? Porque, de fato, há uma certa controvérsia em torno, primeiro, da função de Aspásia como retórica. A gente sabe que, nesse contexto histórico, ser professor de retórica não necessariamente era uma qualidade positiva, inclusive tendo em vista a figura do sofista tão ofendido, né? Do sofista
tão, digamos assim, humilhado, inclusive no contexto do próprio platonismo, mas no Menexeno chama muita atenção aquela passagem em que Sócrates diz ter ouvido um discurso célebre, talvez um dos mais importantes epitáfios já escritos da história, que é o célebre discurso atribuído a Péricles, não é verdade? E que se encontra em Tucídides. Mas Sócrates diz, esse discurso foi escrito por Aspásia. E Aspásia, entre outras coisas, teria ensinado retórica para Péricles. Então, isso sempre me chamou muito a atenção, porque eu sempre leio para os meus alunos de retórica esse discurso epidítico, esse fundamental discurso epidítico de Péricles, um dos mais belos, de fato, já escritos. Eu queria saber se a professora tem alguma opinião a respeito disso, ou se seria mais uma brincadeira de Platão, tendo em vista também uma certa disparidade cronológica ou histórica, né? Nos relatos que se encontram no Menexeno. Mas a pergunta é mais ou menos essa: será que Aspásia, de fato, poderia ter produzido tal discurso? Eu acho bastante plausível, embora, pelo que eu tenha pesquisado, talvez até por causa dessa herança, dessa carga negativa em torno dessa figura tão interessante, tão rica, né? Costuma-se dizer não, que isso seria uma brincadeira, quase uma ironia, né? Platônica. Né? Mas, novamente, agradeço a professora, muito obrigado. Saiu É, daqui bastante enriquecido. professor Luiz Rodolfo, eu que agradeço imensamente, né, a sua colocação. Muito, enquanto falava, me fez pensar que realmente pode se tratar de um lugar comum, se nós lembrarmos também que no banquete o Sócrates diz que aprendeu, né, o que era o amor, o discurso sobre o amor com Diotima. Diotima. Então, aí nós podemos caminhar para dois pensamentos. Ou se trata de um lugar comum na filosofia socrática, dizer que aprendeu com uma mulher, né? Ou realmente tínhamos mulheres participando de discussões filosóficas, né? E por conta da voz feminina não ser ouvida, nós a ouvimos pela masculina, né? Porque é muita coincidência. Ou é um lugar comum, como gostam de colocar na literatura, né? Uma repetição, ou realmente havia. Né? Me fez lembrar também, por exemplo, o caso de Plutarco, recentemente eu traduzi o Deis e Osíris, ele faz discussões, ele trava discussões filosóficas e religiosas com Cléa, que é uma sacerdotisa e filósofa, né? E ele, como platônico, será que Cléa é uma criação como é a platônica, ou realmente ela existiu? As fontes, existem estudos prosopográficos que mostram que ela realmente existiu, que ela teve uma filha que se chama Eurídice, e que isso está, onde está? Está no tratado que eu traduzi, chamado Preceitos Conjugais, em que a Eurídice, que é a filha da Cléa, está recém-casada, e ele oferece esse tratado para o casal, como que devem viver bem. Claro que, se for ler aqui hoje, numa leitura contemporânea, é um pouco estranho, porque, na realidade dele, ele vai dar instruções para o homem, e a mulher vai seguir o homem. Mas, nesse tratado, ele coloca a filosofia como um dos elementos que o homem deve discutir com a esposa. Olha. No sentido de que a sabedoria não deve ser só do homem. E você encontra esse paralelo ali, como a gente acabou de ver, no Xenofonte. Sim. Né?
E Heródoto, não, perdão, e Aristóteles também já chama para esse lado quando ele fala assim, olha, a cidade, 50% dela é composta por mulheres. Então, você percebe que há porque assim, para todo movimento, para toda ação há uma reação. Claro que ela não vai ser na mesma força e intensidade, porque estamos falando de uma sociedade cristalizada em certo ponto, nos seus valores e tudo mais, mas também pela própria experiência de Atenas ser uma cidade aberta, né, composta por estrangeiros, há uma fluidez maior nos valores, nos costumes, né, que nós percebemos hoje nas grandes capitais. Né? Então, aí você tem muitas, digamos assim, muitas correntes coexistindo, né? Porque a nossa tendência acadêmica também é querer compartimentar. Isso aqui foi só até o século V, depois não houve mais, mas não é bem assim. As coisas, né, elas coexistem, Perfeito. É muito interessante o que a professora colocou, porque eu fico um pouco mais tranquilo para entender que, muito provavelmente, assim como Diotima é uma autoridade de fato no diálogo de Platão, no banquete, talvez, de fato, Aspásia, no Menexeno, seja também uma autoridade em retórica. Não haveria ironia, não haveria, no caso, inclusive, uma intenção de Platão ao designar Aspásia como professora do próprio Sócrates, veja, não haveria aí a intenção de desmerecer, inclusive, o discurso de Péricles, que é transcrito na íntegra nesse diálogo. E é muito interessante, porque a passagem do diálogo 236A, lá está colocado o Sócrates dizendo: pois para mim, Menexeno, não acho nada espantoso que eu seja capaz de discursar, uma vez que calhei de ter como mestra aquela que, com certeza, não é insignificante em retórica, mas, pelo contrário, tem formado muitos e bons oradores, dos quais um se distinguiu entre os helenos, Péricles, filho de Xantipo. Então, por que desacreditar essa informação, como alguns estudiosos fazem? Por que não levar, ao menos como plausível ou razoavelmente verossímil, que, de fato, assim como está afirmado categoricamente no Diálogo de Platão, Aspásia escreveu o mais célebre discurso fúnebre epidítico da história? Enquanto você discorria, eu lembrei de um outro dado também, porque os primeiros retóricos, eles não nasceram na Ática, porque nós também temos uma ilusão de que tudo nasceu em Atenas, né? Mas o primeiro que nós temos lá, Córax e Pólux, se eu não me engano, que são os primeiros, eles vêm da região, né? Eles vêm da região da Ásia Menor, ali, próximo à Aspásia. Então, é plausível, sim, se pensar que ali já se tem uma tradição anterior à ateniense e que, por isso, atingiu as mulheres. E como eu também tive essa percepção, por meio do Heródoto, as mulheres ditas de origem asiáticas, elas têm uma vida mais aberta, mais pública que as atenienses, né? Há vários relatos sobre isso, né? Perfeito. Muito obrigado. Eu que agradeço. Foi ótima, assim, a nossa conversa. Lúcia. Agradeço muitíssimo à professora doutora Maria Aparecida de Oliveira Silva, que nos brindou com essa generosíssima e erudita palestra, e agradeço ao debate, a conversa entre o professor Luiz Rodolfo e a professora Maria Aparecida. Acho que todos se beneficiaram com essa discussão. Gostaria também de dizer que muitas pessoas assistiram a sua palestra, tivemos mais de 60 ouvintes e muitos comentários. Gostaria de destacar alguns comentários e temos também algumas perguntas que foram feitas no chat, que eu queria, então,
oralizar aqui para todos. Antes das perguntas, eu vou fazer primeiro as perguntas, depois eu transcrevo, leio aqui alguns dos comentários. Não, acho melhor ler os comentários primeiro, né? Acho que aqui a Silvana Borges, também professora dos cursos de extensão da São Bento, agradece a oportunidade e a alegria e também parabeniza a professora Maria Aparecida. Aqui temos vários que dão as boas noites para todos. Temos também uma pergunta da Maria Fernandes Lopes, na verdade ela fez duas perguntas, também parabenizou a palestra. Logo em seguida da leitura aqui dos comentários, eu lerei as duas perguntas que ela fez. Temos também aqui o elogio de Tobias Vilhena. A professora Maria Aparecida, além de muito inteligente, tem uma didática incrível, agradece muito. Vera Braga também agradece pelo evento, pela oportunidade de aprendizado. Também temos aqui os elogios do professor Ival Assis Cripa, professor também de História, historiador, nosso colega da PUC. Gostei da palestra como um todo, em especial a ênfase na crítica da estigmatização das mulheres, dos estrangeiros e dos sofistas, poetas, professores de filosofia. Me lembrei muito de Hipátia de Alexandria, ele diz. Verdade. Depois, se a senhora quiser comentar logo em seguida. Aqui, Andréa Vasconcelos também parabeniza pela excelente apresentação e já quer ler o artigo. Aliás, ele pediu o link, nós já colocamos aqui no chat do YouTube aqui o link do livro, que a senhora acabou de divulgar, organizado pela professora Zelaine Cristina Prado dos Santos, Kátia Teonia Costa de Azevedo e Maria Aparecida de Oliveira Silva, o feminino na literatura grega e latina. Colocamos aqui e acho que será uma excelente leitura para todos nós. Eu também já tinha ficado muito interessada em ler quando vi na ocasião da publicação, e agora mais ainda com essa brilhante palestra. E agora, antes de terminar aqui esse breve relato sobre os comentários, eu leio as duas perguntas feitas pela Maria Fernandes Lopes. Ela pergunta o seguinte: como Aspásia adquiriu seu conhecimento, uma vez que as mulheres na Grécia, mesmo sendo ela estrangeira, não tinham acesso ao ensino e leitura? Acredito que um pouco já foi respondido, mas acho que há mais o que dizer. E aí ela faz uma segunda pergunta. Aspásia sofreu o menosprezo da sociedade machista, entre aspas, grega na época, por ter conhecimento e ter excelência retórica, ou por ter sido companheira de Péricles, uma vez que tinha influência sobre ele, ou teria, né? E aí ela completa, ou os dois motivos. Então, essas são as duas perguntas de Marina. Passo, então, a palavra à professora Maria Aparecida novamente. Eu acredito que por ambos, porque o estrangeiro, né, dentro da sociedade ateniense, ele não era bem visto, né? Nós temos até, por exemplo, o diálogo do Platão, em que ele coloca um personagem que é estrangeiro, simplesmente estrangeiro, nem se preocupa em dar um nome para ele, né? Então, nós percebemos sempre isso, né? Porque antropologicamente, o estrangeiro, ele é um ser que perturba a ordem social, né? Por que ele perturba a ordem social? Porque ele não tem os mesmos costumes, e dependendo de onde ele vem, ele não tem a mesma religião, ele não tem o mesmo modo de se vestir, ele não tem o mesmo modo de falar, ele não tem as mesmas preferências alimentares, né? Ele
também tem outras preferências para lazer, que não o teatro, ou algo próximo da cultura ateniense. Então, tudo isso causa deslocamentos, né? Muito do que nós vemos hoje, né, com a preocupação da chamada extrema-direita, né, na Europa, porque eles vivem tratando o estrangeiro como algo, como um elemento que vai destruir as tradições, o humanismo, eles gostam de falar isso também, o humanismo europeu, né? A gente conhece o humanismo europeu. Então, eles ficam com esse discurso, né? Que, na verdade, é mais discurso do que fato. Porque se o humanismo europeu funcionasse, essa guerra da Ucrânia já teria acabado. Mas a gente vê que né, é só um discurso. Bom, mas aqui voltemos a Aspásia. E o que acontece é que a Aspásia vai causar, né, esse estranhamento. Primeiro, até pelas roupas. Os asiáticos, né, o que estão lá mais próximos dos persas, dos babilônios, eles usam roupas mais brilhantes, né? Eles usam joias, eles são mais luxuosos. Isso o próprio Heródoto fala, porque embora nós aprendamos a Grécia como um polo cultural né, e artístico, econômico, mas não dá para se comparar o poder econômico da Grécia com o poder econômico dos persas, dos babilônios, né? O Oriente, à época do período clássico ateniense, era muito mais rico, tanto é que a invasão dos persas, mas então por que os persas vieram invadir a Grécia? Heródoto conta que não foi para vir aqui pegar a riqueza da Grécia, porque se você ler as fontes a fundo, você vai ver que os persas subornavam os atenienses, os espartanos com seu ouro. Isso é também uma coisa na literatura comum no mundo, né, na Grécia. Heródoto vai apresentar como uma sede de vingança, daquele que acha que é muito poderoso e que vai facilmente entrar lá e arrasar aquele povo que não quis lutar ao lado deles contra os iônios, lá na revolta. Pelo contrário, foi lutar ao lado dos iônios. Essa, diz Heródoto, que é a grande fúria, né? Porque eles queriam que Atenas se curvasse ao Império Persa. E isso não aconteceu. Então, como nós já vimos, e isso é uma coisa muito de todos os impérios, quem discorda do império é punido com a destruição da sua cidade. Né? E a sorte dos atenienses é que os deuses, conforme Heródoto diz, estavam ao lado deles, mandou muito furacão, muito maremoto, né? Desde o início, a natureza não ajudou, né, os persas. Mas a questão do aprendizado, né, como havia conversado com o professor Luiz Rodolfo, está também ligada ao fato de que a retórica não nasceu na Ática, né? Ela nasceu na região próxima aonde estava Aspásia de Mileto. Então, isso mostra que ali, por conta de ter sido berço, digamos assim, houve uma ampliação, no sentido de que você tinha também mulheres aristocratas, porque pense, a Aspásia, para ter o conhecimento que tem, também não poderia ser uma mulher comum, né? Ela também teve acesso a professores que eram pagos, né? Então, ela aprendeu certamente com outros professores de retórica que cobravam, né? Então, ela mostra que ela é uma mulher que tem uma origem, no mínimo, nobre, né? Porque as letras estavam restritas a né? A essa parcela da sociedade, né? Aristocrata. E você tem a mudança dela para um grande centro, que é Atenas. E logo ela vai chamar a atenção, né?
E o mais interessante é que, pelos relatos que nós entendemos, é que ela vai chamar a atenção de Péricles. E esta, na minha opinião, é a grande revolta dos atenienses também, né? Porque tudo bem se o Péricles a tivesse como uma amaziada, né? Uma amásia, tudo bem. Mas agora, devolver a mulher, casar com ela e ainda ter um filho, isso já é um ultraje. É um ultraje. Então, você percebe na fala dos cômicos e do Plutarco, que também é um aristocrata, moralista, a ideia do absurdo que foi isso, né? E das punições que o povo infringiu tanto a ela quanto a ele, por por esse absurdo, né? Seria assim. E o que eu acho mais interessante, né, nessa história é que no momento em que as coisas, né, a guerra, as decisões não estão mais sendo bem-sucedidas, não se volta contra Péricles, né, voltam-se contra Aspásia, como se a Aspásia fosse a governante, né? Então, isso também vai por um lado, que é aquela coisa assim, de sempre é culpa da mulher, né? Até pouco tempo atrás de um grande homem tem uma grande mulher, né? Então, é sempre atrás. E aí, assim, quando você olha numa sociedade do século V, em que a mulher não sai nem de casa, vive dentro de um gineceu, uma mulher, como diz o Plutarco, que vai para a ágora, que discute, que dá beijo no marido em público, né? Então é muita afronta, muita afronta. Sem dúvida. E professora, que maravilha. E se me permite, há um fato curioso em relação à cidadania das mulheres naquela época, que é o seguinte: Mileto, excepcionalmente e muito curiosamente, atribuía a cidadania às mulheres. Então, Aspásia, muito provavelmente, era cidadã de fato de Mileto. Então, ela estava na prerrogativa de determinados direitos políticos. Então, não causa espanto ela, em Atenas, discursar na ágora, porque muito provavelmente ela devia se sentir muito à vontade, tendo em vista que ela, provavelmente, eu não sei, eu não tenho de fato essa informação, mas eu conjecturo essa possibilidade porque Mileto é sempre citado, é sempre lembrado como excepcionalmente uma cidade-estado que atribuía a politeia às Verdade. mulheres também, né? Há algo, talvez, para que a gente entenda um tanto mais a personalidade de Aspásia à luz desse contexto político próprio a Mileto, será? Eu acho excelente essa ideia. Olha, eu me lembro agora muito nas leis da Grécia Antiga, que tinha uma notinha sobre isso, me fez É, lembrar. não Poxa, eu nem é lembrei, curioso? poderia ter associado, colocado uma reflexão sobre isso, né? É plausível, não? É plausível, porque isso encontra também, é bom isso, porque encontra abrigo no pensamento que eu havia tido, né, dessa oposição entre a mulher dita da Ásia Menor Sim, com a sim, mulher ateniense, né? perfeito, perfeito. Porque nós tendemos a fazer essa oposição sempre com a mulher espartana, e sempre fica um pouco no lugar comum, né? Uhum, E uhum. até fantasia um pouco a espartana, né? A mulher espartana é quase que a Xena, né? É, é, é. Então, assim, e aí eu tentei sair desse lugar comum, né, para não ficar Atenas e Esparta, e buscar um diálogo com a Ásia, até mesmo porque a Aspásia de Mileto é oriunda dessa região, né, da, Uhum, da, da região que foi dominada ali pelos persas, né, e que há até uhum, uma discussão dentro do Heródoto se eles são ou não mesmo gregos e tudo mais, né. uhum, uhum. Perfeito. Na verdade, Nu, atenienses, né? Se eles são gregos. atenienses. Isso. É.
E os que vêm lá do... muito obrigada novamente pela sua segunda aula. Doutora Maria Aparecida, a Marina agradece e até sugere, então, né, estimulada pelo professor Ival, pedindo uma palestra sobre Hipátia de Alexandria. Talvez podemos organizar, a professora Maria Aparecida se anime a preparar alguma aula sobre Hipátia. Sim. Também tem outros elogios aqui, de Regina Guienlanger, acho que é assim que fala, agradece, muito obrigada por me permitir que vislumbrasse-me sobre as pazes, apresentada pela excelente e estimulante aula. Júlio César de Oliveira também agradece, parabeniza, bastante elucidadora a palestra. Eduardo Amorim também, meu ex-orientando, que fez um trabalho sobre o Plutarco, no qual a professora Maria Aparecida nos deu a honra de participar da banca, né? Aqui agradece, obrigada, professora Maria Aparecida, pela aula brilhante, com ênfase à formação do povo feito pelas mulheres. Aqui coloca também, Ival parabeniza pelo livro e agradece. E temos uma última pergunta que está num outro chat da faculdade, Silvia Svécia pergunta se a Aspásia foi retratada no filme 300, a parte 2. Eu não soube responder, não sei, porque eu não assisti o filme. Então, não sei se a professora Maria Aparecida assistiu, embora o primeiro eu sei que é o 300 de Esparta, conta um pouco essa história dessa época, né? Mas não sei se foi. Olha, eu só conheço o primeiro. Eu só conheço o primeiro, que quando lançou, teve um evento lá em Araraquara sobre a história, sobre literatura clássica e cinema, e aí eu falei sobre os 300 de Esparta. Eu sei que tem o segundo, mas infelizmente eu não vi, né? Para falar a verdade, o cinema, eu fico devendo muito ao cinema, porque Plutarco me absorve. Heródoto, então. Só temos 24 horas por dia, né? No dia. Sinto muito decepcioná-la aí, mas eu não assisti. Talvez agora a gente se anime a assistir, eu não sei se alguém fala. Também queria agradecer muitíssimo a presença de todas as pessoas que nos assistiram e comentaram no chat, e também pergunto, antes de encerrarmos essa noite deliciosa, se tem mais alguém que gostaria de fazer alguma pergunta ou algum comentário que gostaria que eu lesse. Vocês, não sei se tem mais alguém aqui, acho que eu já fiz todas as perguntas que estavam aqui. Vou só dar mais uma conferida, mas acho que acho que sim. Eu agradeço muito, acho que um tema extremamente relevante, aí falo um pouco como professora e mulher, acho que todas as questões trazidas pela professora Maria Aparecida são de extrema atualidade e nos fazem refletir sobre muitos aspectos que já foram aqui mencionados, como a relação da mulher como professora na sociedade, o relacionamento entre os homens e as mulheres e o papel das esposas desses homens poderosos, né? A professora Maria Aparecida lembrou esse ditado que a gente até hoje escuta, né? Por trás de todo homem, grande homem é uma grande mulher, né? E isso sempre me incomodou um pouco, porque o que tem que ser por trás, né? Mas, enfim, eu acho que essa origem já está ali. Eu acho que tem outro aspecto que também vocês já comentaram, mas que me parece de muita atualidade no relato tão minucioso que a professora Maria Aparecida fez, de toda essa situação, que diz respeito à xenofobia que a gente vê aumentar na atualidade, né? Então,
que é um aspecto que talvez fique muito claro nesse relato, que a gente conhece também da história principalmente da Atenas antiga, né? Quer dizer, essa distinção entre os estrangeiros e os cidadãos, e como isso interfere no nosso relacionamento com as pessoas em particular. Então, acho que esse também é um aspecto que foi levantado aí pela professora, que me parece bastante relevante e que nos permite pensar não apenas, claro, conhecermos essa personagem tão interessante e também a posição e a situação da mulher na antiguidade, na Grécia Antiga, como nós falamos, essa distinção, esse lugar comum que se fala muito das mulheres de Atenas versus as mulheres espartanas, e aí também esse entendimento de que a cultura da Ásia Menor era menos machista de fato, como a gente muitas vezes escuta, não só da Ásia Menor, ou do Egito, da Etrúria, enfim, né? Quer dizer, os gregos, nesse sentido, acho que acabam ganhando na antiguidade, e também eu acho que como que a gente entende essas personagens, né? O significado simbólico que elas constroem para o papel da mulher, o papel do conhecimento. No início da aula, a professora também cita a Cleópatra, né? Outro símbolo desse feminino que sai um pouco fora da curva, do padrão, pelo menos do nosso imaginário, do que é o imaginário da mulher antiga e do papel da mulher grega. E aí, a lembrança da Hipátia, que é outra professora filósofa, um pouquinho posterior, mas que igualmente pode nos ensinar um pouco, né, sobre essas relações. Aqui tem enquanto eu falava, alguns outros comentários, antes de passar a palavra para a professora Maria Aparecida. Andréa Vasconcelos agradece a organização da professora pela oportunidade dessa aula incrível. Luiz Dias Almeida também elogia, muito interessante a palestra. E Maria Lidwina também, obrigada pela excelente palestra. Sempre é bom ouvir algo motivador nessa atualidade complexa. A educação, ela coloca em caixa alta, é o caminho dos novos tempos. Então, eu passo, então, novamente a palavra à professora para, enfim, suas considerações. Muito obrigada, eu estou aqui acompanhando pelo chat as manifestações, não escrevo em respeito à audição que estava fazendo, né, da professora, e agora eu falo, né, em vez de escrever. Muito obrigada a todos, eu estou me sentindo, assim, muito acolhida, e fico feliz que o meu trabalho tenha despertado o interesse de vocês, que vocês tenham aprendido, gostado, e isso para mim é fundamental, porque eu sou uma pessoa que sou, digamos, 100% formada pela escola pública, né? Sou também 100% financiada pelas instituições públicas, né? Pela CAPES, pela FAPESP, pelo CNPq, que puderam fazer com que aquela menina que não sabia nada chegasse aonde está, com uma bolsa de iniciação científica, depois uma bolsa de mestrado, depois uma bolsa de doutorado, depois 2 bolsas de pós-doutorado, e eu fico feliz porque agora vocês estão vendo que o dinheiro de vocês tem retorno, não é tão caótico como dizem que é. A universidade é séria e produtora de conhecimento, e ela precisa de investimento. Quem diz o contrário não conhece ou está de má fé. Então, é com essas palavras que eu gostaria de encerrar, muito emocionada e grata pelo convite e pela recepção de vocês. Muito obrigada. Bravo, bravo, professora. Muito obrigado. Foi uma honra. Eu que agradeço. Boa noite a todos.
Muito obrigada. Um abraço, professor. Um abraço, professora Lúcia Dantas. Obrigado, Muito professor. obrigada pela alegria e pela noite que me proporcionaram. Nós que agradecemos. Até a próxima. Sem dúvida. Até. Então, até a próxima. Peço para que todos acompanhem as redes sociais da Faculdade de São Bento e da Ideia Viva, quando nós vamos divulgar outros eventos, sejam online ou presenciais na faculdade. E agradecemos novamente à professora, ao professor Luiz Rodolfo pelo debate e mediação, e aguardamos vocês novamente em outros eventos, e a professora também em palestras agora presenciais, né? Vai nos próximo dia 24, né? Próximo dia 24. Se você quiser falar um pouquinho, apresentar um pouquinho a sua palestra, por favor. Sim, falo. Eu, com muita alegria. Eu mandei a proposta, né, que vai ser no dia 24, às 14 horas, na biblioteca da Faculdade de São Bento, ali no Largo de São Bento também, bem em frente à estação de metrô, né, para quem quiser, é fácil. Também com o nome de São Bento, quer dizer, não dá para esquecer, né? E a minha proposta é falar sobre um tema que eu venho desenvolvendo por conta do tratado que eu traduzi, Deuses e Osíris, e lá surgiu um tema bastante interessante para mim, que foi a superstição, né? Então, como vocês perceberam, eu também não sou só tradutora, eu sou historiadora também de formação, então a tendência é nós tentarmos mapear as ideias plurais, qual a primeira, né, noção de superstição entre os gregos, né, até chegar no Plutarco, e pretendo apresentar aí, né, as mudanças mesmo de conceito até chegar em Plutarco, que vai ser diferente, né, a compreensão da superstição nossa é diferente, né, por exemplo, no caso, o primeiro autor a citar, a falar da palavra superstição, né, nos traz, eu estou tentando lembrar, mas eu vou só lembrar da definição, a hora vem o nome dele, que ele vai dizer que supersticioso é aquele que, quando está acontecendo um sacrifício, ele fica tomado de arrepio, ele começa a ter transe, ele quer fazer sacrifícios com sangue, com animais, né? Depois, a outra categoria de supersticioso vai ser daquele que gosta de exibir-se, né, de fazer sacrifícios à toa, qualquer coisa que acontece, como ele brinca, se cai um pote de mel, tem de rapidamente fazer uma expiação para algum deus, se alguma coisa der errada, né, então esse é o supersticioso. E para Plutarco, né, tem outros no meio, mas até chegar em Plutarco, Plutarco vai dizer que o supersticioso é aquele que acredita em narrativas fantásticas, maravilhosas, que não condizem com a verdade do Deus, né? Ou seja, ele inventa histórias e tudo mais. Então, é sobre esse pensamento e a pesquisa, né, que eu desenvolvi sobre superstição na Grécia Antiga até chegar no Plutarco. Não toquei no Cícero, não deu tempo ainda, é uma coisa para o futuro, porque eu pretendo fazer a tradução desse tratado, que chama Da Superstição. Então, o que eu estou fazendo primeiro é como se fosse a introdução do tratado. E aí, depois, eu vou fazer a tradução no ano que vem. E é claro que eu atualizo a introdução conforme a tradução, né? Então, já estou dizendo aí que talvez 2025 nós tenhamos aí este tratado da superstição. Não sei por onde, mas é um sonho aí. Então, maravilha. Essa prévia maravilhosa do que vai ser essa brilhante palestra, tenho certeza. Aí, como a professora já indicou, lá no Largo de São Bento, na Faculdade de São Bento, na biblioteca, na sala nobre da nossa biblioteca, da Biblioteca do Mosteiro.
Esperamos todos. Nós vamos lançar, provavelmente, as inscrições até o final dessa semana, e nos acompanhe nas nossas redes, e será um prazer receber a todos lá na faculdade também, e mais uma vez receber a nossa querida e brilhante professora Maria Aparecida para contar essa história tão interessante sobre a superstição. Muito obrigada. Obrigado, professora. Boa noite. Boa noite a todos. Boa noite, professores. Até já. Muito obrigada por tudo. Até mais, boa noite. Tchau. Até mais, boa noite.